Hoje vai, né? Graças a Deus. Pastor Abraão mais uma vez. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Estamos aqui no nosso podcast com o Pastor Afonso. Hoje estaremos dando início ao nosso podcast voltado para a família. Estávamos aqui a semana passada, mas houve um grande contratempo. Estávamos gravando e pensando nós que estávamos gravando, quando terminei, o celular não captou a gravação. Mas enfim, em tudo nós temos que dar glória a Deus. Quero dar uma boa noite a vocês que têm nos acompanhado, a cada inscrito, você que tem compartilhado, tem dado seu like. Já quero agradecer pela sua companhia mais uma vez. Pastor Afonso, aqui do Bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Gente, esse mês estamos voltando aqui no nosso bate-papo para o tema família. E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso pastor Abraão, que desde já quero agradecer a presença do mesmo, tem sido um colaborador muito fiel, foi alguém que apareceu na minha vida e tem me incentivado nesta obra, e desde já quero agradecer mais uma vez, pastor, por este apoio de verdade mesmo. Toda vez que eu te ligo, o senhor está sempre pronto. Muito obrigado. Com os demais também, nosso pastor Sandro também, Sandro Vaz, pastor Almir, todos, eu não gosto de falar o nome porque eu posso ser, não quero passar como ingrato, mas vocês todos que sentam aqui nessa mesa, eu sou muito grato a vocês. E você que se inscreveu, cada inscrito, muito obrigado, enfim. Pastor Abraão, a palavra está com o senhor. Amém. A paz do Senhor a todos, boa noite. Boa noite com Jesus. Deus assim abençoe. Como eu costumo dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que elas vão assistir, né? Do qual a pessoa irá assistir. Mas gratidão também, pastor. Isso. Estar aqui mais uma noite. Graças. Gratidão pelo convite. Amém. Eis-me aqui como colaborador, como amigo, uma pessoa pronta para ver esse canal crescer. Graças a Deus. Tenho observado o canal, graças a Deus, inscrito tem aumentado. Sim. E com fé em Deus vai aumentar mais e mais. Aleluia. Como eu falei no último podcast aqui, tenho recebido resposta de pessoas que têm gostado. Amém. Das participações que eu participei aqui. Gostaram porque sabem que tudo aquilo que eu falo aqui é verídico. Isso. Sabemos que nós não queremos agradar 100%. Isso. Como existe um ditado que diz que nem Jesus não agradou tem como, a né? todos. Não tem como. Isso é impossível. Isso. Mas eu fico grato por você que tem dado crédito, sim. que tem entrado, tem assistido, tem dado seu like, tem compartilhado. Continue compartilhando e com certeza a recompensa virá do Senhor. Amém. Não será eu, não será o pastor Afonso, mas sim o próprio Deus que irá te abençoar. Amém. Porque quando a gente coloca no nosso coração o desejo de ajudar uma obra que é de Deus, porque essa obra que é de Deus, porque alcança as vidas. Com certeza. Temas que a gente toca aqui que são relevantes para a família, são relevantes para a sociedade. E se você tiver um minuto, pare e assista os vídeos até o final. Amém. Vai ficar tranquilo. Porque com certeza Deus irá falar com você, Deus irá falar. Enfim, eu fico também agradecido mais uma vez, como falei. E também deixa eu dar uma reforçada aqui. Gente, vocês têm visto o tanto quanto a violência tem crescido aqui na nossa cidade, no nosso estado, nas nossas ruas. Quando eu falo assim na nossa rua, não é literalmente na minha rua, mas se nós vivemos aqui em Salvador, fazemos parte dessa cidade, a capital baiana, nós incluímos a nossa rua, a nossa cidade. Você e eu nós temos, conhecimento, da violência. Você tem orado pela sua rua? Você tem pedido a Deus que guarde os seus filhos, guarde a sua parentela?
Gente, não vamos deixar a ficha cair, não. Porque a gente assiste nos noticiários achando que nunca, né? Achando que nunca poderá acontecer na nossa família. Então vamos estar orando antes. Ore pela paz da sua cidade, ore pela paz da sua rua. Precisamos urgentemente estar orando. Um clamor. Vamos combinar assim? Um clamor por Salvador? Hoje, a partir das 22 horas, um clamor em prol da nossa cidade. Pastor Abrão, vamos dar início ao nosso bate-papo. A palavra está com o senhor. Amém. Último tema que a gente falou aqui, que foi muito relevante, né? Casamento. Isso. Que abrange família e abrange outras coisas. Na verdade, quando a gente fala de família, a gente abrange tudo. Porque a sociedade ela é constituída por família, né? Isso. Se hoje existe um policial, como tem aqui o carro da polícia, tem o carro da emergência aqui, se existe um policial, se existe um médico, se existe um doutor, é porque ele veio de uma família. Isso. Ele veio de uma união, recebeu uma formação de homem e de mulher. E a gente tem visto a família entrando em decadência e de maneira escancarada diante dos nossos olhos, tudo sendo desconstruído, pastor. Tudo que a gente vê hoje em contexto família, contexto casamento, está sendo desconstruído. Como eu falei da última vez e falo, às vezes a gente é provado naquilo que a gente fala. Isso. Em tudo que eu falo aqui, eu sou provado. Com certeza. O Senhor é provado. Com certeza. Nós somos provados de tudo que nós falamos. Isso. Porque existe também diante de nós uma grande nuvem de testemunha. Não só provado pelas testemunhas, que às vezes até são falsas testemunhas, isso, mas também provado até mesmo pelo próprio Deus. Às vezes Deus permite que nós sejamos provados naquilo que nós pregamos. Com certeza. Ou naquilo que nós falamos. Com certeza. Caso contrário, nós também seríamos fariseus. Isso. Né? Em estar falando algo do qual nós não vivemos. É verdade. É por isso que eu costumo e gosto de ser verídico, falar a verdade de maneira máxima possível, para que essa verdade venha poder tocar o seu coração, tocar a sua mente e libertar. Porque a única coisa que liberta é a verdade. É verdade. Eu não posso falar de família sem abrir a Bíblia, porque a Bíblia ela é o nosso manual, né? Nela consiste as nossas leis, né? Até as nossas leis que hoje nos regem, né? Eu vou dizer assim, a lei brasileira, ela sai também da própria Bíblia, onde muitos não conhecem. Isso. A saber, como muitos dizem, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que também ele foi constituído toda a lei ali, que são leis cerimoniais, né? Lei civil, né? E lei penal. Isso. Ali ele está constituído. É uma constituição. É uma constituição, os 10 mandamentos dados pelo próprio Deus. Isso. Que logo após os 10 mandamentos veio também um homem que é conhecido como Hammurabi, onde existe um código que é chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi. Isso. Né? Aqui é falando um pouco da área do direito, mas nós sabemos que todas essas leis, ela foi constituída para que nós pudéssemos uma organização. Ser regido, né? Para ser regido, isso. Para que possamos se organizar. Como nação, né? Porque se existe uma lei e nós, muitas das vezes, somos desorganizados, imagina se não existisse. Misericórdia. E o casamento, ele se tornou uma lei. A família se tornou uma lei. Porque hoje a gente vê a maneira que a prostituição está. Imagine se não tivesse uma lei que dá legalidade ao casamento. Já imaginou como seria? Seria o verdadeiro Sodoma e Gomorra. É verdade. Todo mundo fazendo sexo da maneira que bem entende, da maneira que queria. Aí a Bíblia já neutraliza isso. E a Bíblia já neutraliza com força de lei. Força de lei. Cada um tem a sua... Cada um tem a sua esposa. Para que não haja o adultério, isso. Para que não haja a prostituição. Isso. Então a Bíblia já com força de lei, ela repreende, mesmo estando
com essa força de lei, ainda é burlado, né? Que a gente conhece, a gente vê a prostituição da maneira que é, né? O mundo, na verdade, ele está sendo regido por uma grande lascívia, né? O Brasil, especialmente falando, é conhecido fora como o país da lascívia, o país da prostituição. O Brasil é conhecido lá fora. Então, o casamento aqui é meio que banalizado, né? Um lugar onde o sexo é fácil. Quem é que vai querer casar? Mas, enfim, vamos ler. Gostaria de ler aqui, compartilhar com você, que é um texto que ele se encontra no livro de Cantares, né? Cantares, esse é um texto que fala muito, muito ao meu coração. Um texto muito bom, por sinal, que se encontra no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são vermentes labaredas. As muitas águas, que é o 7, as muitas águas não poderiam apagar o amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da tua casa pelo amor, seria de todo o desprezo. Muito forte os dois versículos. Principalmente o 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da tua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Para início de um relacionamento, como a gente costuma dizer, tem que existir uma atração, né? Um jovem ou uma senhora, um homem e mulher, um se atrai pelo outro, dali surge o sentimento. O sentimento, vem a paixão e em seguida, com o tempo, vem o amor. Ninguém ama ninguém logo assim, eu amo fulano, não. Às vezes é uma forte atração. E dali que vai nascendo, porque o amor, ele é uma construção. O amor, ele é tão importante que aqui o escritor, ele diz que nem muitas águas, né, podem apagar a força do amor, né? A força do amor. Ainda que se alguém tem uma casa cheia de bens e entregue, vai ser em vão. Mas onde é o que eu quero chegar? O que eu quero chegar hoje é nos amores do qual hoje diz que ama e amanhã mata. Hoje diz que ama, mas amanhã espanca. Hoje diz que ama, mas amanhã trai. Então, é um tipo de amor que a gente não entende. Que amor é esse? Eu posso falar já? Pode. No bate-papo passado, eu tive a oportunidade de falar que o amor, ele é um sentimento essencial para um relacionamento. É essencial. O amor é um sentimento essencial para o relacionamento. Porém, ele não pode ser a base do casamento. A base do casamento, a estrutura do casamento, são as palavras de pacto que é dito no altar, diante do ministro, diante de um padre, né? Diante de um pastor que diz: fulana de tal, você aceita casar com fulano e ser fiel a ele na alegria, na tristeza, na dor, até que a morte os separe? Observe que numa cerimônia de casamento tem testemunhas. Verdade. Não tem testemunha na petissaria, no motel, não precisa, o casal não precisa de testemunha, não precisa de testemunha para passear na praia, mas no dia do casamento precisa de testemunha. Por quê?
Aquela já está dizendo, aquelas pessoas serão testemunha que ela disse que seria fiel na alegria, na tristeza, na dor, até que a mãe separe. Aí ela diz, sim. Aí ele passa pro esposo. Fulano, você promete ser fiel a fulana na alegria, na dor. E ali, palavras de pacto, palavra de aliança, pronto. Eles vão viver aquele relacionamento baseado nessas palavras. Isso. Porque o caso, gente, não se assuste no que eu vou te dizer. O amor estraga. O mesmo casal, pastor Abrão, o mesmo casal que está na pizzaria olhando dentro dos olhos um do outro, falando assim, do dia que eu te conheci, a minha vida mudou. Hoje eu não consigo viver sem você. Toda hora eu quero te ligar, toda hora eu sinto seu perfume, eu sinto seu cheiro. Só que observe, quando passam a morar juntos, que passam a se conhecer, vai começar a vir agora as coisas normais de um casamento. Aquela tensão do começo vai diminuindo, aqueles cuidados vai diminuindo, e quando aparece uma pessoa mais atraente, né? Aí a pessoa mais atraente não é todos os casos. Aquela pessoa atraente, aí e agora em alguns casos começam a se envolver, chamamos de traição. Vai começar agora os maus tratos. A esposa está com dor de cabeça na cama, vice-versa. Sai, levanta parecendo um touro, volta parecendo um bicho mesmo, não tá nem aí, querendo o short, querendo a toalha, e aí vai estragando, só maus tratos. Aquele casal que um dia tava na pizzaria dizendo que amava, que eu te amo, agora os dois estão no quarto, um sentado na ponta da cama, um sentado na outra ponta da cama, de costa, e diz assim, é melhor você procurar a casa dos seus pais, porque eu descobri que eu não te amo. Poxa. Como assim? Como assim? Como assim? Então, não é... O casamento, o amor, ele é essencial para um começo de relacionamento. Mas quem vai manter você anos no seu casamento é o que você prometeu diante das testemunhas e diante do ministro. Na alegria, na tristeza e na dor. Na sua opinião, pastor? Pois não. O amor morre? Ele estraga e acaba. O amor. O amor tem o ágape, o fileó e o Eros. O eros. O Eros. O ágape, fileó e o eros. Eros de amigo e meu para você. Agapao de pai para filho, e o filió de pai para filho, e ágape é o de Deus. O ágape não, mas o filió e o agapao. O ágape, que é o amor de Deus, isso. Não. O eros, que é o desejo. Sim. Entre um homem sim, e mulher, sim. Eros. Isso. Aí que vem a palavra erótico. Isso. Né? O eros. E o fileó, que é de amigos. Isso. De amigos. De pai para filho, de amigo. De pai para filho. Não, isso. Na verdade, de pai para filho é o ágape também. Também. Que é comparado também ao amor de Deus. Né? Agora, assim, o amor, ele é algo que, se ele não for alimentado, ele morre. Ele morre. O amor, ele é tipo uma planta. Porque se até a gente dá amor demais, mata. Porque se a gente pegar uma planta e molhar ela demais, colocar muita água, ela... Tem que ser dosagem, né? Tem que ser tudo na dose. Então, às vezes, o que falta não é nem amor. E já vi que tem pessoas que terminam o relacionamento se amando. É cuidado? Se amando. Falta de cuidados? Às vezes é mais uma maneira de tratar. É mais de tratar. De falar, principalmente a maneira de falar. E eu costumo dizer que a gente não tem que aprender a lidar com os acertos das pessoas. Tem que aprender a lidar com os erros. Porque falhos nós somos.
Todos nós somos falhos. Quem vai te perguntar agora sou eu. Pode ficar. O senhor acha essencial o tempo para se conhecer, para se firmar um relacionamento? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É essencial, faz parte. O tempo, né? O tempo. E essa situação que nós hoje estamos presenciando, feminicídio, descasa, pior de tudo, feminicídio. Pior de tudo. Será que não é por falta? Porque eu já fiz noivado de 7 dias. Já celebrei noivado de 7 dias. Com um mês terminou. A pessoa se conheceu em 7 dias, noivaram. Falou com uma experiência. E a pessoa que vai me ouvir, ela também ganhou experiência. Entendeu? Porque é essencial, pastor, se conhecer. Com certeza. Eu sou daquele tempo, desculpa, pastor. Sim, pode ficar à vontade. Eu sou daquele tempo que era 2 anos para noivar. 2 para noivar. O casal ficava 2 anos. Mais 2 anos para casar. Casavam com 4 a 5 anos. E também tinha esse tempo de eu ir na sua casa como pai. Esse tempo tá jogado debaixo do lixo. Foi jogado fora. Eu, como pai de minha filha, que você está namorando com ela, eu ia lá conversar com seus pais. Conhecer os pais, conhecer a família, né? Era um princípio maravilhoso, era complicado. Beleza, era complicado porque se você fosse uma pessoa torta, você estava frito. Você passava a se endireitar. Mas existia esse princípio. Quando eu cheguei aqui para começar a namorar com minha esposa, há 32 anos atrás, o boato com o meu nome já estava na família. já tinha chegado aqui primeiro do que eu. Minha menina de família, não sei o quê. Era certo o princípio. Isso. E hoje... Hoje não se vê mais. Aí eu acho que assim, ó, é uma opinião minha. Sim, fica à vontade. Quando uma pessoa ela se relaciona ao ponto de noivar e casar e logo seguir acabar, essa pessoa ela era uma pessoa mal resolvida com ela mesma. Já existia contatinhos, pessoas da lista dela, do qual ela conversava, e ela ainda na dúvida, impulsionada por algum sentimento, ou pressionada por alguém, ou por algum motivo. O senhor está falando de se entregar rápido? Não, estou falando em termos de a pessoa noivar, sim, ou começar a namorar, sim, casar e se separar logo. Sim. Tô falando nesse sentido, sim. Porque a pessoa, muitas das vezes, o relacionamento ele acaba logo porque as pessoas estão mal resolvidas com ela mesma. Às vezes ela não tem certeza do que... Um dos fatores, né? Um dos fatores. De muitos, fatores. Muitos, mas eu acho que, na minha visão, um dos principais. Porque, assim, ó, se ela está mal resolvida com ela mesma, ela vai entrar em um relacionamento, ela vai ferir a pessoa e ela vai se ferir. Ela vai ferir e ela vai se ferir. Como assim, mal resolvida? Às vezes tem pessoas que começam a namorar hoje, amanhã já noivou e depois já casou. Isso. Então, às vezes ela está uma pessoa mal resolvida, falando agora como das redes sociais, às vezes ela está aqui, ó, com 10 contatos. Um homem está com 10 mulheres aqui no contato conversando. Ali ele está selecionando uma, ele está escolhendo uma. Vamos supor que ele escolheu uma dessas mulheres para casar. Ou uma mulher, pode também ser uma mulher. Vamos supor que ela escolheu um homem desse para casar. Mas ela só escolheu esse homem pelo financeiro. Ela não ama esse homem, uma suposição. Complicado. Ela não ama esse homem, ela escolheu ele pelo financeiro, que viu que a vida dele é boa. Misericórdia. Que é melhor. Então ele é o melhor partido. Às vezes ele tem a aparência melhor que a do... Ela vai, escolhe ele, mas ela não tem certeza do que ela
realmente quer. Aí as amigas, os amigos dizem, vai para casa, que não sei o quê. Ou às vezes a religião, quando fala caso de igreja, vai porque você tem que casar. Tem que casar. Porque você tá no adultério. Porque tá na fornicação. Tá na fornicação. Eita. Porque para fazer sexo tem que casar. Casamento baseado na pressão. Aí a pessoa vai e casa. Eita. Aí você vê que logo em seguida, não demora nada, termina. Então foi uma pessoa que estava mal resolvida com ela mesma, ela ainda não tinha se decidido se era realmente aquilo que ela queria. Ela casou por uma pressão, ou por algo, ou por alguém, ou até mesmo, como eu falei, por questão religiosa. E é bom salientar que casamento não é qualquer festa de aniversário. Solenidade de casamento não é mais qualquer uma festinha. É algo ali para a eternidade. É algo ali até os dois separarem, que a morte separe. Não é parabéns a quem vai assoprar o bolo. Você vê que hoje, como o senhor falou aí, que o sistema tem feito de tudo para destruir. Porque antigamente, se eu não me engano, era 2 advogados ou 3 advogados para separar. Protocolo. Hoje, entra em um aplicativo aí, já imprime o divórcio, para você ver o que é que o diabo está fazendo. A facilidade. Então, é muito complicado, porque é uma decisão, banalizou o casamento e é algo muito sério. E outra coisa, eu corto sempre o senhor, né? Sempre não, pode falar, pastor. Como é que diz? É bom lembrar que o dono da obra é que dita as normas. O dono da obra é que dita as normas. Quem constituiu a família? Nasceu no coração de quem a família? A ideia de família? Deus. Não foi de civilização nenhuma, não foi de povo nenhum, de nação nenhuma. Nasceu no coração do próprio Deus. Ele é o dono do casamento. Se ele é o dono do casamento, quem dita as normas é ele. Deixará o pai e a mãe e se unirá em fusão. Isso aqui é forte. Não serão mais 2, mas uma carne só. Esse aqui entra nessa. Aí fica um. Não tem como arrancar um. Esse entrou aqui nesse, em fusão. Se tentar tirar, vai causar um grande estrago. E já não está mais acontecendo esse estrago, porque a essência, o sentimento do casamento, acabou. O sentido, relação, constituição de família, acabou. Está banalizado. Agora, o que mais me dói nisso tudo, sabe o que é? É quando tem filhos. Porque a briga está entre o casal. Mas existe uma criança ali no meio. Os filhos sofrem muito. Existe uma criança ali no meio. E quando o que casa já pensando em descasar, sim. Eu creio assim. Ou às vezes pensando em descasar, não. Na verdade, eles casam por pressão, ou às vezes ele imaginou uma coisa na mente dela, dele. Por que eu falei assim? Chegou lá, viu que não era aquilo, então vou descasar. Por que eu falei assim, casa e pensando em descasar? Porque a ideia de casar e não pode separar saiu da mente do povo. Não pode separar. Acabou isso. Então esses que casam já, se não der certo, eu vou me casar de novo. Gente, o primeiro sentimento que invade o coração de um casal em guerra, em conflito, que tem filhos, é o sentimento egocêntrico. Eu vou me separar porque eu vou buscar minha felicidade. E o filho? Que está acostumado com você dentro de casa. Que está acostumado a passar o final de semana com você. Que está acostumado a ver você chegar do trabalho. A primeira noite que você dormir fora de casa, mamãe, papai não vem não? Aí a criança agora vai ficar naquele jogo. Final de semana você vai ficar com seu pai. Aí, da esquina, tem que levar a criança lá. Aí, quando chega lá na casa dessa pessoa, falo muito, né? Eu falo muito, continuo. Quando chega lá na casa dele, que ele separou, já tá com outra pessoa, aí essa criança já vê ele com outra pessoa. Como é que tá sendo a formação da cabeça dessa criança? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe mesmo? Que é normal aquilo que está acontecendo. Ela vai crescer uma criança entendendo que aquilo ali é normal.
Pronto, eu imaginei aqui alguém falando assim, porque não é o senhor que estava no sofrimento. O tempo de se conhecer é para evitar isso mesmo. Foi 13 anos para casar com minha esposa. 13 anos. Foi eu caprichando para casar? Não. O tempo me fez... Quando eu casei, eu já sabia com que eu tava casando. Aí, a partir daí, a gente teve que um suportar o outro, porque o casamento é isso. Porque nós somos chatos. Nós somos insuportáveis. Casamento é suportar um ao outro. Tem homem porco. Tem homem que desarruma tudo. Bagunceiro. Tem mulher que não... A maioria dos homens, falar a verdade, bagunceiro. Entendeu? Falar logo. Viver a dor na brincadeira. Engraçado é que as pessoas se separam atrás de felicidade. Qual? Aonde? Porque o defeito é questão de tempo para aparecer. Porque no começo é mil maravilhas. E outra. No começo... Estão se pregando hoje que ser solteiro quer ser feliz. É a nova ideologia agora aí. Ser solteiro quer feliz. Às vezes surge algumas enquetes na internet que diz assim... se você tivesse a oportunidade de não casar ou de casar, você faria sim ou não? Rapaz, a maioria diz que não. A maioria hoje que são casados nas enquetes de comentários diz que não. Não quer casar. Teve uma palestra na USP, na Universidade de São Paulo. E lá alguém deixou vazar sobre essa nova ideologia que está vindo por debaixo do pano sutilmente, chamado de agamia. Essa ideologia está nascendo nessa nova geração aí. Pessoas que não querem mais compromisso. Você acredita que já tem pessoas casadas que ela está na casa da mãe dela e ele na casa da mãe dele? É complicado, poxa. Já tem são uma geração que não quer compromisso. Não quer. Ou seja, a família que sai para fazer compra junto não vai existir mais. A família do parque está sumindo. A família que está sumindo. Vazia, cada vez mais vazia. Primeiro pela violência. Isso. E segundo pela destruição das famílias. Isso é triste, né? Triste, a gente dá um sorriso aqui, mas é algo muito preocupante. Hoje a gente sair entre família, assim, filho com mulher, eu fico olhando, parecendo que tá passando coisa de outro mundo, porque tá sendo banalizado isso. Isso. Tá sendo banalizado, e o senhor citou um tema que eu passei por isso, e eu sei que isso revela sobre meus filhos até hoje a falta. Sim. A minha ausência sim. na vida deles, né? De eu com o pai, de estar ali, chegando no trabalho, abraçando. Deixa eu falar algo aqui logo. Como também faz falta para mim. Deixa eu falar logo aqui, segura aí. Sim. Tem situações que fogem ao extremo. Se é de acontecer uma morte, né? Eu não sei se foi o caso do senhor. Porque quando tem banalidade de separação, tem. Por qualquer motivo, tem. Por qualquer motivo já quer largar, mas tem situações, graças a Deus que o Espírito Santo me guiou para essa direção, tem situações que é muito complexa. Se é para ter morte, separa. Né? Dois duros, né? Não vai não. Entendeu? Então, a sua situação é uma, talvez a situação de quem esteja me ouvindo é outra. Bem-aventurado é aquele que deu certo, né? Que bem-aventurado, eu tenho 32 anos com minha esposa, mas não é esses 32 anos, maravilhas. São 32 anos de marcas. Porque o querer ficar, porque tem o seguinte, tem a decisão de querer separar e também tem a decisão de querer ficar. Se você foi traída e decidiu ficar, temos que aprender a viver com as consequências do perdão. Do perdão, exatamente. A confiança vai embora,
Aí você perdoou, você tem que saber aprender, vai ter que aprender. Agora, aprender. Eu perdoei, mas eu não confio. Isso. Separar, não vou mandar você separar. Pastor, eu quero separar. O que é que o senhor me diz? Se você vai suportar a viver com as consequências da traição, porque o traidor foi perdoado, mas a confiança que ele tinha foi pro lixo. Ele agora vai viver uma pressão insuportável. Tava onde, tá com quem? Isso, não vai poder vai ter que chegar em casa cedo. Vai ter que chegar em casa cedo, vai ter que o baba. Não vai poder olhar pro lado, esqueça. Ou ela. Isso, e vice-versa. Ou ela, porque, rapaz, eu digo assim, porque essa semana eu me deparei diante de duas situações na qual uma pessoa ele se separou, ele estava brigando com a mulher, porque ela já está 5 anos com ele e está pressionando ele para casar. E ele disse que ele não quer casar, que ele não se sente preparado para casar. Aí ele falando, eu só ouvindo, escutando. Aí quando ele me perguntou, ele disse assim: você me diz o que sobre isso? Aí eu disse: rapaz, você quer mesmo a minha opinião? Ele falou: eu quero sua opinião, você me diz o que sobre isso? Rapaz, ele queria separar? Você me bota numa saia justa dessa, que ele disse que ele já convive nessa modalidade. Ele na casa dele e ela na casa dela. Isso não é construir família. Ele disse: irmão, você quer a luz da Bíblia ou você quer a minha opinião? Eu quero os dois, quero primeiro a sua opinião, depois eu quero a luz da Bíblia. Falei: pronto. Vai a minha opinião, é melhor ficar com mal conhecido do que com mal estranho. Você já conhece a mulher. E a mulher quer ir andar no caminho certo, a mulher quer casar. Me perdoe, mas o errado aí está sendo você. Pronto, toma uma pancadinha. Me perdoe. Ele parou assim, ficou me olhando e digo: me perdoe, mas o errado está sendo você, porque a mulher está querendo se regularizar. Pois é. Se a mulher é cristã. Pois é. Se a mulher está indo para a igreja. Quando falou de casamento, ele queria correr. A mulher está indo para a igreja, está querendo casar com você, e você está procurando pular fora, porque você está achando que essa vida que você está levando. E bem-aventurado o homem que acha uma mulher que quer casar, né? Porque e agora a luz da Bíblia. A Bíblia diz que você tem que casar. Isso. Então, quem está certo nessa história é ela. Aí, quando foi no outro dia, ele chegou. Ele já chegou mais alegre. Já chegou mais alegre. O poder da palavra. Aí eu disse: já sei, já fez as pazes. Aí brinquei com ele. Não, você tá certo mesmo, aquelas palavras que glória você a Deus, falou, aleluia. Você tá certo. Eu falei: isso. Eu tô certo, não. A Bíblia tá certa. Porque até quando foi minha opinião, era a Bíblia que estava falando. Isso. Irmão, quando eu decidi o que eu queria, porque eu estava decidido, eu sabia o que eu queria. Quando eu conheci a minha esposa, agora, quando eu conheci ela, eu olhei ela e disse: essa daí eu quero, eu vou casar. Isso. Eu vou casar, eu quero casar. Então eu botei na minha mente. Então teve pessoas que até falaram: mas a vida é minha. E eu decido. E vem cá, pastor. É certo o cara casar e querer viver uma vida de solteiro? Não, isso não existe. Casado é viver a dor. Acabou, né? O baba vai diminuir. Vai ter que. Não, você vai continuar jogando sua bolinha. Sabendo que vai ter a regulação. Acabou, pai. A regulação. Você trocou a sua liberdade por um compromisso. Isso, você vai saber que você vai sofrer uma consequência. Às vezes é uma consequência boa, na maioria das vezes é boa, que livra de morte, livra de muita coisa, porque a mulher ela enxerga muitas coisas que a gente não enxerga. E é bom quando a mulher, é bom quando o casal, eles têm um consentimento mútuo, né? Não, pode ir. Mostra os três, né? Pô, beleza. Darão dos se não houver. De acordo, isso. Tem que haver concordância que vai jogar bola na vida. E tem cara que ele casou, tem pessoas que casou e quer viver a vida de solteiro.
Acabou, Guerreirão. E a outra situação que eles foram duas Sim. que me deparou dessa semana, Sim. foi a que eu fiquei sabendo que eu meu Deus, é cômico e trágico ao mesmo tempo. Me perdoe o sorriso. É verdade. Rapaz, eu fiquei pasmo. Um cidadão, ele andava com outro cara, e esse cara pegou a mulher dele. Olha que situação. O cara fez vídeo com ela, fazendo os atos. E nesse ato sexual de traição dela, ela engravidou desse colega. Esse vídeo vazou para todo mundo. Misericórdia. Todo mundo ficou sabendo. O diabo queria a morte. Todo mundo ficou sabendo, mas o surpreendente aconteceu. Eita. O rapaz perdoou ela e assumiu a filha. Amor, né? Amor. Das águas. Perdão. Das águas. Há muitas águas, mas só que nesse perdão, ele perdoou, mas ela continuou praticando os atos, saindo à noite, se comportando. Aí eu lendo um texto aqui de Provérbios, eu encontrei uma semelhança com ela. Sim. Que diz assim: mais advertência contra a mulher adúltera. Mais advertência. Porque uma mulher que teve um perdão desse, ao ponto de o cara assumir ainda filho Isso. do Ricardão, Isso. e ela continuar indo para pagode, voltando de manhã, como é que uma mulher vai passar a noite no pagode e vai voltar de manhã para casa? Olha, eu não sei se é o caso dele, desse rapaz, mas na área da psicologia, eu aprendi sozinho isso aqui. Sim. O traído ou a traída, geralmente ela sempre é pega de surpresa, com uma conversa no celular, ou um flagrante, não é assim? Sim. Aí a vida ali vira de cabeça para baixo. E a traída, ela vai sofrer que só Jesus na causa, Sofre. né? Porém, quando não há logo uma separação da parte do traído da traída, cara, eu entendo assim, ó. Ela foi pega de surpresa. Sim. E vai ficar perto. Gente, escute isso aqui. Ela vai ficar perto, sem querer separar, porque ela foi pega de surpresa e agora ela tá perto para se separar do modo dela. Sim. Para separar do modo dela. Aqui traiu. A que traiu, a que foi traída, não separou. Não separou. Tá ali chorando ali perto, perdoou. Mas em alguns casos, não sei se é o caso dele, ele tá perto, não teve força para separar. Mas ele vai preparar um terreno psicológico para se separar do modo dele, sem sofrimento. Mas isso já Isso vai 13 anos. Isso. 13 anos que a menina já tem. Não, é o que eu tô dizendo, não no caso dele, mas tem situação que a pessoa quer se separar do modo dela. Ela não quer sair, ela quer preparar um terreno, tipo assim, não quer sair sofrido, não quer sair sofrida. Isso é uma área muito psicologicamente, eu creio que muita gente está me entendendo. Então, porque não há mais clima. Cara, em muitas situações, vai se viver um inferno. Vai se viver um inferno ali, aquele casal ali. Vai, cara, poxa, eu acompanho o casamento. Eu acompanho, sempre tá tocando no assunto. Sempre. O cara para assim, aí fica pensando, pode não, pastor? Pode entendeu? Isso, raciocínio. Tá de madrugada assim, aí olha pra esposa do lado que traiu, vice-versa. Aí o cara fica imaginando, poxa, cara, ele tem que ser forte, Deus tem que estar nesse casamento aí. Esse casamento aí tem que ser aquele casamento que dizem que o raio ele não cai 2 vezes no mesmo lugar.
tem que ser um casamento mesmo que inacreditável para ver um perdão mesmo, porque é perturbador mesmo, é perturbador, mas você tá maluco, tá doido. A mulher, quando ela tem o espírito de adultério, assim como o homem, por mais que ele receba o meu perdão, ele vai voltar a cometer os mesmos atos. Ela também é? Tá dizendo a mulher aí, né? Quando fala da mulher, Do pode espírito, falar da mulher com certeza, e do homem, né? Do homem, do espírito de adultério. O escritor de Provérbios, ele diz que ele faz um relato, ele diz que ele está da janela da casa dele, Isso. olhando. E vê um jovem louco, né? E vê um jovem vindo. Sem juízo. Vê um jovem vindo e vê uma mulher que está observando o jovem. Aí o que é que ela faz? Ela prepara a sua cama. Pétalas. Ela prepara a sua cama com pétalas, com perfumes, com rosas. E o convida. E ele diz assim: mas o seu marido, onde é que está? Ela diz: o meu marido viajou, não está em casa. E vai demorar. E aí, o que eu acho forte, que o escritor fala, um texto que diz que os pés da mulher adúltera descem à morte e os passos conduzem ao inferno. E os que se aproximam da casa dela é a mesma coisa que está se aproximando do mundo dos mortos. De uma cova. Meu Deus. Tá aí o motivo do que muitas mortes estão acontecendo hoje. Isso. Tá o motivo do que muitas mortes estão acontecendo. Isso. Tem homem que ele não vai suportar de maneira nenhuma ser traído, não. Tem homem que está matando por sentimento de posse. Ele acha que a mulher é um objeto dele. Mas na maioria das vezes está havendo traição por trás, pastor. E deixa eu dar um conselho logo aqui, urgente, antes que fuja aqui. Eu quero dar um conselho urgente. Eu vou falar literal. Você que está traindo, que o YouTube é o mundo, você que está traindo, ou que traiu, se arrependeu, e agora tá ali naqueles momentos bons, ali, né, no bar, no restaurante. Minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Não confesse. Já tá tudo de boa? Você se arrependeu? Não confesse. Porque você pode perder a sua vida. É complicado. Porque na empolgação ali, ó. Na empolgação, você saiu com ele, foi? Quando a gente tava brigado, eu saí com o fulano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Apaga isso. Esquece. Não confessa, não. Não confessa, não. Sua vida... Confessa diante de Deus. Ficou... Sua vida ficou penutriz agora. Se você me ouvir o Espírito Santo, você vai escapar dessa. Não confessa, não. Nem nos melhores momentos. Você mudou, se arrependeu, não faça de novo, deu certo, não vai fazer de novo, mas não confessa. Mas é como tem gente que freta com perigo. Desacredita do homem ou da mulher que está do lado. Acha que o momento é aquele para falar? Não, acha que nunca aquele homem nunca vai ser capaz de fazer. Misericórdia. Não, ele nunca vai fazer isso comigo. Até mulher, que eu já ouvi a mulher dizer que fulano é um banana, rapaz, fulano não vai ter coragem de fazer nada. E é aí que as coisas acontecem. Desafiadora, né? Desafia, às vezes, pela tranquilidade da pessoa, pela parcialidade. E ali é a hora que, infelizmente, acontece. Sabe o que é que eu vejo nessa situação desse rapaz? Sim. A mãe do rei Lemuel dá um conselho a ele e diz: filho, não dê sua força às mulheres. Não dê sua força. O líder é o homem. O cabeça é o homem. Pode parecer machista, como hoje, né? Se existe essa palavra de machista, antes não existia, mas hoje existe.
Mas não é. Porque se entrar um ladrão dentro da sua casa, quem vai dar vida a proteger a sua família somos nós. Somos nós que somos homens. O homem está disposto a lutar até a morte para defender a família dele. Isso. Mas uma mulher não está disposta a lutar até a morte. Não. O homem ele não vai nem pensar duas vezes. O homem que é homem mesmo, quando vê a família dele em apuros, ele sabe que ele pode até perder a vida dele, mas ele vai lutar pela vida dele. E quando o homem pega essa autoridade que foi dada a ele por Deus, aí lá, como aconteceu lá no jardim, quando o homem caiu, o homem caiu porque ele deu a força dele à mulher. Isso. Porque quando a mulher comeu do fruto e entregou a ele, e ele juntamente com ela comeu, ele entregou a força dele às mulheres. A mulher, melhor dizendo, a Eva. Então essa mulher, muito sábia, mãe do rei, dá esse conselho para que ele possa governar bem. Por quê? Porque as mulheres têm o poder de destruir reis ou reinados. Isso. O próprio Provérbios, ele fala sobre os lábios da mulher estranha. No começo é como um favo de mel, né? Mas no seu fim é mais amargoso do que o fel. Isso. Os lábios da mulher estranha é lábio de adulação. É muito complicado isso aí. E resumindo, tem cara aí, que eu não sei nem como falar. Uma vida toda atrapalhada de mulheres, né? Contra-cheque vem todo descontado de filhos, né? De como pensão, né? Pensão alimentícia. E mesmo assim ainda não tomou vergonha ainda. Ainda busca mais mulher para fazer sofrer. E outra coisa, geralmente no final, talvez algumas mulheres traídas digam assim, eu mesmo não, pastor. No final, quem acaba cuidando é a sofredora. No final. Sofredora, vai sofrer. Ele acha que a mulher de rua vai cuidar dele. Isso. O senhor falou nesse instante aí, mulheres que por opção financeira se entrega. Mas no tempo da fralda, quem vai trocar a fralda dele? Porque Provérbios capítulo 5 diz que o final da vida do homem que vai pelo caminho da mulher estranha é final de ai. É próstata, é tanta doença. Quem vai trocar a fralda dele aí? É a guerreira. A guerreira. E às vezes a guerreira não tá mais disposta, não tá mais tão guerreira assim pra estar do lado Poxa, dele. eu conheço um bocado, cara, que recebe, que abre as portas mesmo. Às vezes a guerreira já perdeu essa guerra. E também conheço mulheres que ficou solteira, cara. Mulheres que choram a traição até hoje e sofre a traição e não tem ninguém. 10 anos sem ninguém. Olha o tesouro que um infeliz desse jogou fora. Exatamente. Rapaz, eu também, eu já dou sorte de as pessoas desabafar em termos de relacionamento. Parece que as pessoas olham pra mim e vou desabafar com isso aí. Nem me conhece. Chegou uma situação que a pessoa estava ali conversando, tal. Daqui a pouco entrou em detalhe de relacionamento. Rapaz, o semblante dessa pessoa mudou na mesma hora quando começou a falar. De relacionamento? De relacionamento. Mudou, o semblante dela mudou. Foi uma mulher, o semblante dela mudou. E eu percebi que tinha traição. Aí, no final, né, ela confessou. Ela disse, ele me traiu. Oh, meu Deus. Me trocou por outra. E Poxa. queria ficar comigo, ficar com ela. Mulher guerreira, viu, velho? Queria ficar comigo com ela. Que homem traz demais, velho. E eu não aceitei. Aí eu disse a ela, mas da maneira que você está falando, tô vendo que você ainda gosta dele. Primeiro ela disse que não. Depois ela disse, eu vou falar a verdade. Gosta, pô. Eu gosto dele. Gosta, pô. Que é ele que tá aprontando, não ela. Eu disse, você ainda tem esperança, né? Ela, eu tenho esperança de
de restaurante. Gosta. E ele tava lá Gosta. com um casamento lá. Gosta. O cara casou mesmo, largou ela, era casado. Ilusão. Largou ela e casou com outro. Ilusão. Largou, Ilusão. traiu ela, né? Conforme as palavras dela. Ilusão. Eu não sei. Esse casamento aí foi pra mostrar que ele se deu bem, não se deu bem, não. Nenhum traidor se dará bem na vida. Não vai bem. Nenhum traidor se dará Pode bem se na dar bem vida. por um momento, né? Pode se dar bem por um momento, às vezes aquele momento que tá. Não existe você fazer alguém sofrer, Isso, de lacerar o coração de alguém, brincar com o sentimento de alguém, tirar ela da casa dos pais, maltratar, porque primeiro vem os maus tratos e depois você se dá bem? Não, meu irmão. Não. E outra coisa, é essa que casou. Se casou com alguém que gosta de picar. Acreditando que ele vai ser fiel a ela. Se ele não foi fiel entendeu? na primeira, como é que ele vai ser fiel na segunda? Não, a outra errou, rapaz. A outra que não sabia cuidar, rapaz. É o demônio. A outra que não sabia cuidar. Isso, não lava direito, a roupa manchada, não cozinha direito. Tira os cachorros e joga. Isso. Mas só que aí ela confessou, falou, eu percebi, só na sua maneira de falar, de conversar, eu percebi que você ainda ama ele, mas que você ore a Deus, porque o perdão é opcional. O perdão nesse sentido, o nosso perdão é obrigatório. Você deve perdoar ele, agora aceitar ele, aí a história muda. Agora, se você quiser perdoar e aceitar, sabendo que você não vai conseguir mais confiar. Consegue não. Não consegue. Então, quando a gente fala de família, a gente é obrigado a falar de relacionamento. Deixa eu falar algo aqui que veio aqui também. A saudade é um agente maravilhoso para uma reconciliação. Você que se precipitou, iludido com sentimentos alheios, de ilusório, e agora tá aí no seu canto aí pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Sentindo saudade da sua esposa, sentindo saudade da sua noiva. Guerreirão, aproveita esse agente aí chamado saudade. Vai lá, rapaz, pede perdão lá. Vai lá, diga que você se precipitou, que você agiu de acordo com o seu sentimento no momento. Você ama sua esposa, cara. Você ama sua noiva, rapaz. Vice-versa. Aproveita aí a saudade aí, dá uma ligadinha hoje aí. Vamos lá, pra cima. Não é não, pastor? Mas só que agora tem esse porém, nesse caso dessa moça, sim. Que ele terminando agora esse casamento, esse outro casamento, voltando pra ela, ele ainda vai fazer essa outra agora sofrer. Ô, pastor, também. Isso é bom, isso é bem colocado, ó. Tem um casamento em jogo para ser salvo. Um casamento prestes a ser destruído precisa ser salvo. Não, já foi. Um exemplo, né? Aproveitando essa situação aí. Tem um casamento sendo destruído e Deus jamais vai destruir casamento para fazer outro casamento feliz. Se a pessoa... Pois não? Quando ela entrou, ela sabia que ela poderia sofrer. Sim. Baseado nessa situação aí. Se o cara tiver com alguém 1 semana, 2 semanas e tá meio com medo que a esposa descobre, porque o cara não quer que a esposa descubra, ele quer dar um pulinho, pular o muro e voltar pra casa. Mas tem situação que descobre. Só que lá do outro lado, a amante já tem petiçaria, já tem passeio na praia, já tem reggae, já tem assim um ambiente de vínculo. Um vínculo de curtição. Já tá apegado. Meu irmão, se você não jogar duro pra ir salvar o seu casamento lá, ficar com o negócio de peninha, com pena, dessa que você for procurar lá, se ficar com pena, passa-se 1 mês, passa-se 2 meses, passa-se 3 meses e não separa.
Pensa que não, tá há 2 anos, ou se não, com 2 famílias. Eu penso diferente assim, pastor. Sim, Tipo, no caso do homem, sim. da mulher, a mulher que descobre que ela está sendo traída. Isso. Se ela descobrir que ela está sendo traída, isso é uma opinião, não é um conselho. Sim, sim. Saia de cena. Ela tá sendo traída? Sim. Ô, pastor. Saia de cena. Atraída? Atraída? Não, aqui tá sendo Atraída sai de cena? Sim. Observe, saia de cena como? Deu tempo para ele pensar. Mas não aceite ficar tendo relação sexual com esse homem. Ela já tá sabendo. Não aceite ficar tendo, porque você pode pegar uma doença. Ele que se vire lá. Deixe ele à vontade. Isso. Deixe ele viver. Você quer viver, filho? Isso. A sua vida. Agora aqui. De relacionamento agora duplo. Aqui. Não, você vai viver lá com ela. Você não tá com ela. Positivo. Viva, positivo. Viva com ela. Ou então você faz o seguinte. Se você está disposto a perdoar. Isso. Você larga ela e volta a viver somente comigo. Quem está disposto a perdoar. Isso. Entendeu? Agora, às vezes, o cara, se ele se prolonga na escrotidão que ele está cometendo, porque a mulher sabe que a outra... Esse é o cara que dá sorte de ficar vivo, né? Esse é o cara que dá sorte de ficar vivo. E também... Esse é o cara que dá sorte de ficar vivo. Porque tem mulher aí que, meu Deus do céu... que existe a outra e mesmo assim ainda fica entrando em um tipo de uma concorrência com a amante. E essa da sua opinião aí, ela vai salvar o casamento dela. E vai colocar o homem dela no lugar dele. Porque tem mulheres hoje, tem mulher hoje que ela dá o cara pra rua. O cara pronta, quando é segunda-feira tá lá, deitada com o cara. O cara não vai mudar nunca, porque ele é pronto. Agora, deixe ele perceber que tá te perdendo, pra você ver se ele não... Rapaz, é voz de homem aqui, voz de experiência. Se você não ouvir a gente, vai ouvir quem? Deixa ele perceber que tá te perdendo. Vai pra casa da sua mãe, suma, bloqueia o celular dele, deixa ele uma semana sem saber de você. Isso. Se ele não vai, ele vem parecendo um raio atrás de você. E se ele souber ainda que você saiu com danadinha, com aquela que não aguenta ver homem, você não vai fazer nada. Cadê fulano? Tá aí? Ela foi pro pagode com danadinha. Misericórdia. Quero ver. Se ele estiver do outro lado do mundo, ele vem de helicóptero, de avião rápido. Se ele não vem... Ele vem... Entendeu? Desculpa a risada aí, é algo muito sério. Estamos aqui tentando salvar, né? Um bate-papo em prol da família. Eu acho que eu te atrapalhei alguma coisa, pastor? Misericórdia. Não, eu já encerrou? Já encerro minha participação aqui, agradecendo. Pois não. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar. Agradecendo ao Senhor. Deus, ele tem assim designado. Deus tem feito essa aliança entre mim e você. Amém, pastor. Porque algo ele tem para fazer, pastor. Amém. Né, na vida das pessoas. Amém. Esse bate-papo aqui não é um bate-papo aleatório. Isso. Não é nada aleatório. Aqui é de Deus. Isso. Com certeza. Nós somos dono da verdade. Isso aqui restaura a família. Isso aqui traz você, tira um peso. Isso. Você não sabe como tem pessoas que choram, meu. Só que chora. Um fim de um relacionamento de uma família Deus. É terrível. Deus. É tanta dor que os psicólogos eles comparam com um soco na alma. Então, como é que a gente consegue tomar um soco na alma? Isso é impossível. Mas quando uma pessoa se separa que ainda se ama, essa dor é uma dor tão insuportável que é comparado a esse soco. Então, se quando você, sendo ela ou ele, for praticar algo desse jeito, pense em primeiro lugar em Deus. Eu, diante desse assunto aqui, me fez lembrar, nesses 32 anos de relacionamento, quando a minha filha mais velha, que hoje está com 30, estava com 5, 6 anos, eu no mundão, minha esposa já começando a ir para a igreja, e eu passei por elas duas na praça, elas indo para a igreja romper um ano,
eu, como se fosse uma força guiada do maligno, passei pela minha esposa e moramos junto. Assim, só que é muito triste, pastor, uma família assim. E o diabo faz de tudo para acontecer isso. Hoje eu não dependo de pastores para me visitar. Não fico triste se eu não for visitado por pastores. Não que eu não precise deles, mas eu tô falando assim, porque quem entrou na minha casa e fez a obra do meu casamento foi Jesus. Tem gente que se entristece porque o pastor não visita, que o pastor não vai visitar, que o pastor não foi na sua casa. Aqui até panela de comida ia para o mato, de brigas, televisão pro chão. Eu e minha esposa não precisava beber 2 copos de cerveja, só bastava um. A confusão começava. Dormia de porta aberta sem ter quem fechasse. Mas massacrado mesmo, na mão de Satanás mesmo. A ponto de estar dormindo e depois da cachaça, aquela sonolência, senti algo levantado à beira da minha cama. Um principado, cara, dentro da minha casa, fazendo bagunça. Não uma vez só, mas 2, 3 vezes. Minha esposa tirou minha camisa uma vez rasgada. Rasgou, eu botei essa camisa assim, botei dentro do saco, desci para falar com minha mãe. Quando eu tirei a camisa intacta. Quem quiser que acredite. Se não acreditar, não vai me acrescentar em nada. Então Jesus entra. É o que ele está querendo fazer na sua família. Jesus entra, organiza tudo, pastor. Hoje eu tenho uma filha casada, me deu até uma neta. Hoje a minha filha, a minha filha Tainã, tem a Tainã, a mais velha, e Ana Vitória, a caçula. A minha filha hoje é minha recompensa. Por quê minha recompensa? Porque ela foi criada eu no mundão. Ela não era para ser essa benção que hoje é. Então, o que a gente está querendo fazer, pastor, é isso aí, esse bate-papo. É isso aí, alcançar famílias, vidas. Né? E eu quero, né, agradecer ao Senhor. Estão sendo restauradas. Isso. Restaurar pessoas que têm conversado assim, têm dado mesmo positivo. Rapaz, eu não conhecia esse lado, essa maneira sua de falar, de desenvolver. Isso. Essa maneira sua de se expressar, o seu modo de pensar. Isso. Que você vê as palavras que você colocou, são palavras que pessoas precisam verdadeiramente ouvir. É gratificante isso. E eu fiquei feliz por isso, porque nós estamos alcançando o resultado que nós nem imagina, né? Queremos, na verdade, nós queremos, mas não imaginamos. Que o efeito, alcançar esse resultado, surtir esse efeito. Isso. Mas a gente não imagina o ponto que a gente pode chegar. Verdade. O além que a gente pode ir. Verdade. Mas só que Deus é que conhece a necessidade de cada um. Verdade. Quem sabe, às vezes, você vai cair nesse vídeo de paraquedas, por engano. Isso. Você pode até passar, alguém compartilhar aleatoriamente para você. Eu vou compartilhar aqui. E Deus falar profundamente com você, que eu tenho certeza disso. Que vai falar. Então, desde já, eu agradeço, né, a Deus, agradeço a você que vai assistir. Compartilhem, é sério. Compartilhem, porque igualmente como o pastor viveu isso, eu também vivi. Isso. De estar brigando dentro de casa, ao ponto de ficar cansado de brigar. Dizer, rapaz, eu tô cansado. Aleluia, meu Deus, misericórdia. Tinha vezes que eu dizia assim, eu terminava que vida é essa? O dia de trabalho, de chegar, dizer, eu tenho que voltar para casa mesmo. Porque meu Deus, e tem gente vivendo isso, pastor. A minha casa já não era mais lugar de descanso, era um lugar de confusão, meu Deus do céu. De intriga, de faca, de água quente, de coisa terrível, de agressão, né, isso no passado, de eu sair
Não com minha esposa hoje, graças a Deus, é uma bênção. Aleluia. Não que a gente não enfrentasse também nossos contratempos. Isso. Enfrentamos também. Com sabedoria hoje. Baixos, mas isso. hoje com sabedoria é diferente. Cristão, era cristão. É diferente. Né? É diferente, mas mesmo assim. Já não dorme brigado, já não dorme de mal. Seus contratempos. Aleluia. Como qualquer outro casal. Isso. Mas no passado era nessa pegada aí. Isso. Quando era do mundo, eu saía abraçado e voltava trocando tapa. E quando não trocava tapa lá, quando eu não agredia ela, quando ela não me agredia, que também existia isso. Então, às vezes está existindo na sua vida porque você não está permitindo que Jesus entre e faça morada. E hoje é o dia dele da oportunidade. Que Jesus entre e faça morada, como fez na vida do pastor, como fez na minha vida. Rapaz, pense aí, você dizer... Você sai sorrindo e volta chorando, os dois chorando, porque é isso que acontece. Chorando. Isso quando um não vê no caixão. Né? É verdade. Então, eu agradeço. Uma boa noite com Jesus novamente. Estamos encerrando, meu amigo e minha amiga. Meu irmão, o teu casamento, a sua família está nas suas mãos. Faz algo diferente hoje. Dá um abraço na sua esposa. Esquece esse negócio de divórcio. Senta lá para se resolver. Que Deus abençoe. E outra coisa, a aliança não foi feita para ficar na gaveta, não. Esquece aquele aborrecimento de ontem. Pega a aliança da gaveta e coloca. Não dá lugar ao diabo, não. Coloca a sua aliança no dedo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais uma noite. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Continue orando pela nossa vida. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus. Estamos encerrando mais um bate-papo, ou seja, um podcast com o pastor Afonso. Amém. Só vitória.